Olá, pessoal, paz e bem. São Lucas é festejado no dia 18 de outubro. Apesar de não ter conhecido Jesus pessoalmente, ele teve o privilégio de conviver com os apóstolos. Ele é o autor do mais extenso dos evangelhos. Ele escreveu uma verdadeira biografia da Virgem Maria, ressaltando a infância de Jesus, descrevendo a anunciação de Maria e a visitação à sua prima Santa Isabel. Portanto, com estes fatos, acredita-se que ele tenha conhecido pessoalmente a Virgem Maria. São Lucas exerceu a medicina ao longo de sua vida e tinha talento para a pintura. Portanto, tornou-se padroeiro dos médicos e dos pintores. Peçamos a São Lucas proteção para a nossa saúde e proteção para os profissionais de saúde, para que eles tenham consciência da preciosa missão de salvar vidas. Confesso a vocês que o vídeo ficou um pouquinho extenso, mas a vida de São Lucas é grandiosa. Desejo muito que gostem do vídeo. Se gostarem, deixa o like, comenta, compartilha. Eu desde já agradeço. E não se esqueça que na descrição do vídeo tem a oração a São Lucas. Então, bora comigo. Vamos para o vídeo. São Lucas Evangelista. O santo evangelista Lucas nasceu na cidade síria de Antioquia. Seus pais não eram hebreus. E o próprio nome Lucas é testemunha disso em parte, pois é uma forma abreviada do nome latino Lucanus. Além disso, em uma passagem de sua epístola aos Colossenses, o santo apóstolo Paulo faz uma distinção clara entre Lucas e aqueles que são da circuncisão, isto é, os judeus. Nos seus próprios escritos, porém, Lucas mostra um conhecimento profundo da lei de Moisés e dos costumes do povo judeu. Portanto, podemos concluir que Lucas já havia adotado a religião judaica antes de sua conversão a Cristo. Além disso, em sua terra natal, conhecida pelo estado florescente das artes e das ciências, Lucas havia desenvolvido seu intelecto com vários estudos acadêmicos. Da epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, aprendemos também que Lucas havia estudado medicina. A tradição também nos informa que ele era pintor. Ele, sem dúvida, recebeu uma excelente educação em geral, pois a qualidade da língua grega em seus escritos é muito mais pura e correta do que a dos outros escritores do Novo Testamento. Quando rumores dos milagres e ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo se espalharam da Galiléia por toda a Síria e por toda a região circundante, Lucas viajou de Antioquia para a Galiléia, onde o Senhor Jesus Cristo começou a semear as sementes de seu ensino salvador. Essas sementes encontraram bom solo para si no coração de Lucas e deram muitos frutos. Lucas logo foi considerado digno de um lugar na companhia dos 70 apóstolos e, depois de receber instruções de viagem do Senhor e do poder de realizar milagres, ele foi diante da face do Senhor Jesus Cristo, pregando a eminência do reino de Deus e preparando o seu caminho. Durante os últimos dias da vida terrena do Salvador, quando, com a derrubada do pastor, as ovelhas de seu rebanho também foram espalhadas, Lucas permaneceu em Jerusalém, lamentando e chorando por seu Senhor,
que voluntariamente aceitou o sofrimento. Com toda probabilidade, Lucas também ficou longe entre os outros que conheciam Jesus e olhou para o crucificado, mas logo depois sua tristeza se transformou em alegria, pois o ressuscitado Senhor Jesus Cristo consolou Lucas no mesmo dia de sua ressurreição, considerando-o digno de ver e conversar com ele, como o próprio Lucas nos informa em seu evangelho em grandes detalhes pessoais. Lamentando a morte de seu mestre e com dúvidas sobre sua ressurreição, da qual as mulheres portadoras de mirra o haviam informado, os textos das matinas nos dizem que Lucas partiu de Jerusalém para Emaús na companhia de Cleófas, outro discípulo do Senhor. No caminho para aquela cidade, ele foi considerado digno de se tornar o companheiro de viagem daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Ambos os discípulos estavam andando e conversando entre si, quando o próprio Jesus os alcançou e andou com eles. O Senhor apareceu a eles, como o evangelista Marcos relata de outra forma, e não da forma em que o conheciam antes. Além disso, pela providência especial de Deus, seus olhos estavam retidos para que não reconhecessem o Senhor que lhes havia aparecido. Que tipo de conversa é essa que vocês têm um com o outro enquanto andam e estão tristes? O Senhor perguntou a eles. És apenas um estrangeiro em Jerusalém e não conheces as coisas que hoje acontecem lá? Cleófas perguntou em troca. Que coisas? Jesus perguntou novamente. A respeito de Jesus de Nazaré, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e nossos governantes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Mas esperávamos que tivesse sido ele quem deveria ter se redimido Israel. E além de tudo isso, hoje é o terceiro dia desde que essas coisas foram feitas. Sim, e também algumas mulheres de nossa companhia nos surpreenderam que estavam no início do sepulcro e, quando não encontraram o corpo de Jesus, vieram dizendo que também tinham tido uma visão de anjos que diziam que ele estava vivo. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e o acharam como as mulheres haviam dito, mas ele não viram. Então disse-lhes o Senhor: ó tolos e lentos de coração, para crer em tudo que os profetas falaram. Não deveria Cristo ter sofrido essas coisas e entrar em sua glória? E começando com Moisés, o Senhor Cristo explicou-lhes passagem de todos os profetas que lhe falavam nas Escrituras. Assim, conversando com o Senhor, os discípulos se aproximaram de Emaús sem estarem conscientes disso. E como sua conversa lhes agradou, e o companheiro deles fez como se quisesse seguir adiante, suplicaram que ele ficasse com eles, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e o dia está longe. Por isso, entrou na cidade e peregrinou com eles em uma certa casa. Quando ele reclinou com eles para jantar, pegou um pedaço de pão da mesa e, abençoando-o, partiu e deu a eles. Assim que o Senhor fez isso, seus discípulos o reconheceram imediatamente. Com toda probabilidade, o Senhor havia realizado essa ação na presença de seus discípulos anteriormente. Além disso, eles podem tê-lo reconhecido pelas feridas feitas pelos cravos que furaram suas mãos.
Mas, naquele momento, o Senhor desapareceu diante de seus olhos e eles disseram um ao outro: nossos corações não ardiam dentro de nós enquanto ele falava conosco ao longo do caminho e enquanto ele nos abria as Escrituras? Desejando compartilhar sua alegria com os outros discípulos do Senhor, Lucas e Cleófas levantaram-se imediatamente de sua refeição e partiram para Jerusalém. Lá, eles encontraram os apóstolos e os outros discípulos reunidos em uma casa e, é claro, eles anunciaram imediatamente que Cristo havia ressuscitado dos mortos e o viram e conversaram com ele. Por sua parte, os apóstolos os tranquilizaram, relatando que o Senhor realmente havia ressuscitado e apareceu a Simão. Então, Lucas e Cleófas relataram aos apóstolos em detalhes tudo o que havia acontecido com eles no caminho e como haviam reconhecido a Cristo, o Senhor, ao partir o pão. No meio da conversa, o próprio Senhor ressuscitado apareceu repentinamente entre os apóstolos. Concedeu sua paz a eles e acalmou seus corações perturbados. Para convencer aqueles que pensavam que o que estavam vendo não era apenas o fantasma de seu mestre morto, o Senhor lhes mostrou as feridas que os cravos infligiram às mãos e aos pés de Jesus, e comeu um pouco de comida. Então, o evangelista Lucas foi novamente considerado digno de ouvir do Senhor uma explicação de tudo o que foi dito sobre ele nas Sagradas Escrituras do Antigo Testamento e recebeu o dom de entender as Escrituras. Após a ascensão do Senhor, o santo Lucas permaneceu em Jerusalém por um tempo, com os outros apóstolos. Mais tarde, porém, como testemunha a tradição, ele foi para Antioquia, sua cidade natal, onde já havia muitos cristãos. Ao longo do caminho para Antioquia, ele passou pela cidade de Sebaste, a principal cidade de Samaria. Lá, ele proclamou as boas novas da vinda do Messias. Lá também encontrou as relíquias incorruptas de São João, o precursor. Quando chegou a hora de ele deixar Sebaste, Lucas desejou levá-los com ele para sua terra natal. Mas os cristãos de lá, honrando fervorosamente o Batista do Senhor, não permitiram que Lucas removesse todas as suas santas relíquias. Então, São Lucas destacou deles o braço direito, sob o qual Cristo inclinou a cabeça quando recebeu o batismo de João. Com este tesouro inestimável, Lucas chegou à sua terra natal para a grande alegria dos cristãos de Antioquia. E ele deixou a cidade apenas quando se tornou companheiro de viagem e companheiro de trabalho do santo apóstolo Paulo, que, nas palavras de vários escritores antigos, era mesmo um de seus parentes. Isso ocorreu durante a segunda jornada missionária do apóstolo Paulo. Naquela época, São Lucas e o apóstolo Paulo viajaram para a Grécia para pregar o evangelho e o santo evangelista foi deixado para trás pelo apóstolo aos gentios para estabelecer e organizar a igreja na cidade macedônia de Filipo. Então, por um período de vários anos, Lucas trabalhou para espalhar o cristianismo por todas essas partes. Quando, no final de sua terceira jornada missionária, o apóstolo Paulo visitou novamente Filipo, Lucas, por instrução e como escolha de todos os fiéis, foi a Corinto para coletar esmolas para os pobres cristãos da Palestina. Quando terminou o que fora enviado, São Lucas partiu com o apóstolo Paulo para a Palestina, parando no caminho
para visitar as igrejas nas ilhas do arquipélago do Mar Egeu, ao longo da costa da Ásia Menor, na Fenícia e em outros países. Quando o apóstolo Paulo foi mantido sob guarda na prisão na cidade de Cesareia da Palestina, Lucas permaneceu ao seu lado. E ele não abandonou, mesmo quando foi enviado a Roma para ser julgado diante de César. Juntamente com o apóstolo Paulo, ele suportou todas as dificuldades de sua viagem através do mar e quase perdeu a vida. Ao chegar a Roma, Lucas novamente ficou ao lado do apóstolo Paulo e, juntamente com Marcos, Aristarco e vários outros companheiros dos apóstolos, pregou Cristo na capital do mundo antigo. Em Roma, Lucas escreveu seu Evangelho e o livro de Atos dos Apóstolos. Em seu Evangelho, ele descreveu a vida terrena de nosso Senhor Jesus Cristo, não apenas com base no que ele próprio havia visto e ouvido, mas também levando em consideração tudo o que havia sido transmitido por aqueles que, desde o princípio, eram testemunhas oculares e ministros da palavra. O santo apóstolo Paulo o guiou neste trabalho e depois aprovou o evangelho escrito por São Lucas. Do mesmo modo, foi escrito o livro de Atos dos Apóstolos. Depois de 2 anos acorrentados nas masmorras de Roma, o apóstolo Paulo foi libertado e, partindo de Roma, visitou várias das igrejas que havia fundado antes. Nessa época, Lucas era novamente seu companheiro, mas em pouco tempo o imperador Nero iniciou uma perseguição cruel contra os cristãos de Roma. O apóstolo Paulo, então, voltou a Roma para que, com seu discurso e exemplo, ele pedisse encorajar a igreja perseguida, torná-la firme e, se isso agradasse a Deus, compartilhar com os fiéis a coroa do martírio. Ele foi preso pelos pagãos novamente. No entanto, mesmo assim, Lucas não abandonou seu mestre e ele, sozinho, entre todos os colegas de trabalho dos apóstolos, permaneceu ao seu lado durante aquele período de tempo tão terrível que o apóstolo se comparou a uma vítima condenada a ser abatida. Já fui oferecido em libação. Ele escreveu a seu discípulo Timóteo: chegou o tempo de minha partida. Pois Dimas me abandonou por amor do mundo presente. Ele partiu para Tessalônica, Crescente para a Galávia, Tiro para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. É bem possível que Lucas também tenha sido testemunha do martírio do apóstolo Paulo em Roma. Após o repouso de seu mestre, Lucas, como a tradição da igreja nos informa, espalhou o evangelho de Cristo na Itália, Dalmácia, Gália e principalmente na Macedônia, na qual ele havia trabalhado por vários anos. Ele também evangelizou a Acaia, que faz fronteira com a Macedônia. Quando ele já era bastante idoso, o evangelista Lucas empreendeu uma jornada para longe do Egito e lá trabalhou muito e suportou muitas aflições pelo santo nome de Jesus. Ele chegou ao Egito depois de passar por toda a Líbia e na Tebaída do Egito converteu muitos a Cristo. Na cidade de Alexandria, ele ordenou como bispo um certo Abílio, como sucessor de Anás, que havia sido ordenado pelo evangelista Marcos, e exerceu seu ministério por 22 anos. Retornando à Grécia, ele novamente estabeleceu igrejas lá, principalmente na Beócia, ordenou sacerdotes e diáconos e curou os doentes de corpo e alma. Com seu amigo e mentor, o apóstolo Paulo, São Lucas travou o bom combate,
terminou seu curso e manteve a fé. Aos 84 anos, ele morreu com a morte de um mártir na Caia, crucificado em uma oliveira em vez de uma cruz. Seu precioso corpo foi enterrado em Tebas, a principal cidade de Beócia, onde suas santas relíquias, responsáveis por uma multidão de audiências, foram encontradas até a segunda metade do século IV. Eles foram posteriormente transferidos para Constantinopla, a capital do Império Oriental. A localização das relíquias do Santo Apóstolo Lucas ficou conhecida no século IV por causa das curas realizadas. Muitas curas foram trabalhadas através deles, especialmente para aqueles que sofriam de doença dos olhos. O imperador Constantino o Grande, ao saber do bispo da Acaia que o corpo de São Lucas estava em Tebas, despachou Artêmio, então prefeito do Egito, para transladar as relíquias de Lucas para a capital, que Artêmio realizou com grande solenidade. Durante a transferência das santas relíquias de São Lucas do litoral para a igreja, ocorreu o seguinte milagre. Um certo Anatólio, eunuco, que era um dos camareiros imperiais, foi atingido por uma doença incurável. Ele gastou muito dinheiro com médicos, mas ainda não havia obtido uma cura. Mas então, aproximando-se das preciosas relíquias do apóstolo Lucas, com fé em seu poder milagroso, ele pediu ao santo que o curasse. Ele se aproximou do relicário honrado do santo e, na medida de sua capacidade, ajudou a carregá-lo. E o que aconteceu? A doença o deixou antes que ele pudesse dar muitos passos. Depois disso, ele carregou com alegria o precioso relicário para a Igreja dos Santos Apóstolos, onde as relíquias de São Lucas foram consagradas sob o altar, juntamente com as relíquias dos santos apóstolos André e Timóteo. Escritores da Igreja Antiga nos informam que São Lucas, aderindo ao desejo piedoso dos primeiros cristãos, foi o primeiro a pintar a imagem da Santíssima Mãe de Deus, segurando nos braços o bebê pré-eterno, nosso Senhor Jesus Cristo, e depois pintou outros 2 ícones da Santíssima Mãe de Deus e os levou para que ela desse sua aprovação. Ao ver os ícones, ela disse: que a graça daquele que nasceu de mim e minha misericórdia esteja com esses ícones. São Lucas também pintou as imagens dos santos apóstolos Pedro e Paulo, e foi assim ele mesmo o iniciador da boa obra da iconografia, para a glória de Deus, a Mãe de Deus e de todos os santos, até o adorno das igrejas sagradas e salvação dos fiéis que piedosamente as veneram. Amém. Agora, orem comigo a oração de São Lucas. Glorificação a São Lucas. São Lucas, querido, que seu amor celestial, regenerador, ajude-me naquilo que estou precisando no momento, para que eu possa ter minha vida transformada e encontrar o alívio que busco com dignidade. São Lucas, dê-me a oportunidade de provar o tamanho de minha fé, o quanto eu mudei e agora sei amar e aceitar as palavras de Jesus Cristo. São Lucas, abençoe-me. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como é no princípio, agora e sempre. Amém. São Lucas, rogai por nós. Bem, pessoal, termino recomendando a vocês, não deixem de ler o livro Médico de Homens e de Almas, da autora Taylor Caldwell. É uma obra-prima. Ela pesquisou durante anos a vida de São Lucas, descrevendo a sua vida e as suas obras de uma maneira romanceada que nos prende a atenção. Para vocês terem uma noção, eu já comprei esse livro 3 vezes. Os 3 foram emprestados e nunca voltou para mim. Com certeza eu vou comprar o 4º, porque é um livro de cabeceira, tá ok? Não deixem de ler. E que São Lucas, com suas santas mãos, cuide de nós, de nossa família, tanto físico como espiritualmente. Um forte abraço. Fiquem com Deus.